Olá pessoal, meu nome é Henrique Francisqueto, sou um dos sócios da Escola Brasileira de Tributos e o IABT Comenta de hoje vai ser sobre o Carnaval Tributário e a exclusão do ICMS da base dos créditos de PIS/COFINS. Bom, pessoal, para todos que já atuam na área tributária fiscal, com certeza já ouviram a expressão Carnaval Tributário. E essa é uma expressão que vai fazer ainda mais sentido no IABT Comenta de hoje. Eu quero abordar sobre a exclusão do ICMS da base dos créditos de entrada do PIS e da COFINS. Não vou me alongar sobre qual é a tese por trás, que é a ideia da exclusão do ICMS de PIS e COFINS, em razão de que o ICMS incidente à nota fiscal de venda não representa faturamento e por isso não pode ser base de cálculo do PIS e da COFINS para as empresas então optantes de lucro presumido ou lucro real, mas a gente tem esse desdobramento do assunto, que é a ideia de que haveria necessidade de excluir o ICMS da base dos créditos de entrada de PIS e COFINS, até como algo, uma suposta justiça, porque eu estou excluindo o ICMS da base do débito de PIS e COFINS, então eu tenho que excluir o ICMS da base do crédito de PIS e COFINS. Bom, isso não é verdade por uma série de motivos, A gente tem desde a própria lógica do método indireto subtrativo de não cumulatividade do PIS e da COFINS. Não vou me alongar sobre esse conceito, mas basicamente a ideia de que no PIS e COFINS e na empresa optante pelo lucro real, que tem, portanto, débitos e créditos de PIS e COFINS, a alíquota do crédito de entrada ela é a alíquota própria. O crédito de entrada ele é definido de forma indireta, então eu não dependo do tributo incidente na etapa anterior, e é por isso que uma empresa do lucro real, ao adquirir de um fornecedor qualquer mercadoria, mesmo que esse fornecedor seja do lucro presumido, tribute 3,65% de PIS e COFINS, essa aquisição vai gerar créditos de 9,25%, justamente porque o crédito é gerado internamente na empresa optante do lucro real, independentemente da tributação na etapa anterior. Eu poderia argumentar aqui também com a questão do RESP, do recurso repetitivo 1.221.170 do STJ, que definiu o conceito de insumo de PIS e COFINS, sem fazer qualquer ressalva quanto ao ICMS, componente da base dos créditos de entrada do PIS e da COFINS, e é uma norma vinculante. Então, enfim. Mas eu quero me debruçar especificamente sobre uma questão, que foi a alteração das normas relacionadas ao ICMS na base do crédito do PIS e da COFINS nas entradas. Qual é o ponto aqui? Bom, depois do julgamento de 2017, da modulação de efeitos de 2021, começou-se já a visualizar essa discussão que surgiria relacionada à exclusão do ICMS da base do crédito de PIS e da COFINS, que hoje ela já está em vigor, houve uma alteração esse ano, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas essa discussão surgiu então ali naquele momento. Só que o que acontece? Até então, haviam normas, instruções normativas da Receita Federal que sempre previram expressamente que o ICMS fazia parte da base dos créditos de entrada de PIS e da COFINS. Com a decisão do STF sobre a saída, houve uma alteração na norma da Receita e ela se tornou omissa sobre esse ponto. Parou de prever qualquer coisa relacionada ao ICMS da base do crédito. Isso acendeu um alerta para todos na área, naquela época, de perceber que a Receita traria essa discussão para a pauta, Ocorre que em 20 de dezembro do ano passado, a Instrução Normativa 2121 de 2022, publicada dia 20 de dezembro, no seu artigo 171, inciso 2, ela trata expressamente novamente de que o ICMS deve sim compor a base do crédito do PIS e da COFINS. Ou seja, mesmo depois do julgamento do STF relacionado à exclusão do ICMS da base dos débitos de PIS e COFINS, e mesmo depois de ter alterado a sua norma para excluir essa previsão do ICMS na base do crédito de entrada de PIS e COFINS, a Receita Federal reanalisou o assunto, publicou uma nova instrução normativa dia 20 de dezembro e reconheceu novamente que o ICMS deveria sim compor a base dos créditos de entrada de PIS e da COFINS. Isso por si só já é uma prova de que essa é a forma correta de fazer a apuração do crédito do PIS e da COFINS. Ocorre que em 13 de janeiro de 2023, portanto menos de 30 dias depois, surge a medida provisória 1159 de 2023, que traz justamente essa previsão de exclusão do ICMS da base do crédito de entrada do PIS e da COFINS. Sim, mais uma vez a insegurança jurídica nacional, o nosso carnaval tributário, com esse caos de normas e de previsões, a empresa optante pelo lucro real fica então nesse meio campo, sem saber exatamente qual a forma correta de apuração, e agora se vê diante dessa situação onde a nova norma, que veio através da medida provisória, agora convertida em lei, ela prevê então a necessidade dessa exclusão do ICMS da base dos créditos de entrada do PIS e da COFINS. A meu ver, pelos argumentos que eu já expus aqui nesse vídeo, essa exclusão é indevida e isso deve ser questionado judicialmente para que se busque o direito de manter esse crédito de PIS e COFINS sobre o ICMS das entradas. Mas, e o que eu acho mais irônico aqui, que eu gostaria que vocês também deixassem os seus comentários aqui nas nossas redes, é justamente sobre essa situação. Como é que você pode ter a Receita Federal publicando uma norma dia 20 de dezembro, concedendo expressamente aquele crédito após reavaliação do tema, e você ter o governo federal, então, numa medida visivelmente interessada em aumentar a arrecadação, trazendo dia 13 de janeiro, menos de 30 dias depois,
uma norma prevendo exatamente o contrário, né? Então, fica aí a reflexão. Por favor, deixe sua opinião nos comentários e obrigado pela atenção.